Sinto-me feliz e sinceramente humilde por estar com vocês nesta noite. Vocês são uma visão inspiradora e bela. Espero que, depois de hoje, minha mãe ou irmã Dalton assinem a experiência número 4 do valor conhecimento do meu progresso pessoal. Porque este discurso, sem dúvida, cumpre a exigência de fazer um discurso de 5 minutos sobre um tema do Evangelho. Eu amo as moças. Amo minhas moças e amo o programa das moças. Quando jovem, o programa das moças e a Mutual foram uma parte importante da minha vida. Adorava minhas amigas, as aulas que recebíamos, as conferências de jovens e os acampamentos. Minhas líderes me amavam e me ensinaram as verdades do Evangelho. Serviram como segunda testemunha dos princípios do Evangelho que meus pais me ensinaram. Meus pais, meu bispo e minhas queridas líderes das moças foram o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eu seguia seu exemplo de boa vontade, porque queria ser como elas. Ao refletir sobre quando era jovem, reconheço que não compreendia a magnitude do que estava acontecendo em minha vida. Não entendia que minha participação consistente em todas as atividades da igreja me ajudaria a desenvolver um padrão para toda a vida e um compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não compreendia que estava me preparando para o futuro como pessoa, esposa, mãe e líder. Não compreendia que, ao procurar escolher o certo, eu estava honrando meus convênios batismais, exercendo fé, aumentando minha virtude e preparando-me para ir ao templo. Não podia ver todas essas coisas na época, mas por meio de passos pequenos e graduais, estava me tornando uma pessoa fiel e um exemplo dos fiéis. Embora não tivéssemos o programa de progresso pessoal como temos hoje, tínhamos um programa bem parecido. Ele incluía oportunidades de aprendizado, prática e de relatar nosso progresso sobre vivemos os princípios do Evangelho. Recentemente tive a chance de refletir sobre essa experiência quando minha amiga e exemplo, a irmã Kathy Anderson, mostrou-me seu Manual das Abelhinhas. Gostaria de compartilhar com vocês alguns trechos do surrado livro da irmã Anderson. Na área número 1, ser cortês e prestativa na sala de aula. 2. Ser honesta em tudo o que fizer. É importante adquirir conhecimento na escola, mas também é importante ter honra e integridade e não colar. Se você passar de ano, mas tirar 0 de caráter por ser desonesta, não aprendeu o significado da verdade. Número 3. Não faça mexericos, nem ouça mexericos este mês. Procure fazer disso um hábito para todo o restante de sua vida. Número 4. Observe as muitas coisas boas que existem em seus familiares e amigos e diga-lhes sinceramente o que observou. Eles vão gostar mais de você. Lembre-se, nada de bajulação ou falsos elogios. Mesmo que isso lhe pareça antiquado, contém a verdade. As jovens fiéis precisam ser corteses, honestas, falar com bondade e ser sinceras. Essas coisas podem parecer pequenas e simples, mas o profeta Almon, do livro de Mórmon, ensinou: ora, pode supor que isto seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios, muitas vezes, confundem os sábios. Recentemente, venho seguindo nossos profetas vivos ao trabalhar no novo valor do progresso pessoal das moças, virtude. Apesar disso parecer algo pequeno e simples, testifico que a experiência número 3 desse valor teve um grande impacto em minha vida.
Essa experiência requer o estudo de alma, capítulo 5. Então pede que faça uma lista do que fará para preparar-se para entrar no templo e receber as bênçãos que o Pai Celestial promete. Ao estudar as palavras de Alma, senti-me humilde pelas muitas coisas que preciso fazer para ser contada em meio ao rebanho do Bom Pastor. A lista que anotei em meu diário inclui: preciso decidir nascer espiritualmente de Deus e ter sua imagem gravada em meu semblante. Preciso decidir exercer fé na redenção daquele que me criou. Preciso decidir sair do meio dos iníquos e separar-me do mundo. Preciso decidir despir-me do orgulho e ser suficientemente humilde e andar sem culpa perante Deus. Preciso decidir mudar, arrepender-me e aceitar o convite do Senhor para chegar-me a Ele e partilhar do fruto da árvore da vida. Em meu diário, comprometi-me a fazer o seguinte. Saibam que alguns desses pontos refletem meus desafios individuais. Ler as Escrituras e aplicá-las mais à minha vida pessoal. Ser positiva, não reclamar. Demonstrar respeito e recusar-me a zombar das pessoas. Expressar gratidão, especialmente aos que estão mais próximos de mim. Ser mais organizada para convidar o Espírito a entrar em minha casa e minha vida. Arrepender-me, aumentar minha humildade e refletir sobre a condição espiritual de meu coração. Traduzindo as palavras de Alma para mim, eu mudarei. Decidirei reforçar meu compromisso de ser o exemplo dos fiéis. Por ter participado dessa pequena e simples atividade do progresso pessoal, meu testemunho dos profetas e meu compromisso de seguir Jesus Cristo aumentaram muito. O cumprimento dessa meta me preparou para ser mais receptiva ao Espírito da próxima vez que eu for à igreja e ao templo. Cada vez que releio o que escrevi no diário, sinto o Espírito. O capítulo 5 de Alma é agora um de meus capítulos favoritos. Realmente recebi muitas bênçãos ao participar dessa experiência do progresso pessoal. Mencionei anteriormente a irmã Anderson e seu Manual das Abelhinhas. Ela é a esposa do elder Neil Anderson, da presidência dos 70. É mãe e avó. Adoro a ideia de que, muito embora tenha se mudado tantas vezes, ela sempre soube onde encontrar seu manual e sua faixa de reconhecimento. A irmã Anderson sempre está ao lado do marido e tem ensinado o Evangelho em todo o mundo. Ela é um exemplo de mulher e de bondade como membro fiel da igreja. Quando tinha 11 anos, a irmã Anderson ansiava por entrar no programa das moças. Finalmente chegou o seu aniversário de 12 anos. Ela recebeu o Manual das Abelhinhas e ela explica: no início do livro, lemos: como abelhinha e pelo restante de sua vida, estabeleça metas elevadas. Percebi que aquela seria uma grande aventura para mim. Levei o livro para casa e imediatamente o li de capa a capa para ver que metas deveria cumprir nos 2 anos seguintes. Descobri que havia 80 metas possíveis para escolher. Em meu entusiasmo, decidi que se trabalhasse arduamente, conseguiria cumprir todas as metas do livro. Bem, todas, exceto uma: a de ir ao templo e ser batizada pelos mortos. Eu não podia ser batizada pelos mortos porque não havia nenhum templo na Flórida. A irmã Anderson decidiu falar com o seu pai a respeito dessa situação. Sua carta continua: meu pai hesitou só um momento. Não tínhamos nenhum outro momento para viajar para Utah. Ele me disse com seriedade: Kathy,
Se você cumprir todas as outras metas de seu livro das abelhinhas, vamos levá-la até o templo de Salt Lake City para que você possa cumprir sua última meta. Esforcei-me nas metas do meu livro das abelhinhas durante 2 anos e cumpri as 79 metas. Meu pai trabalhou por 2 anos para economizar dinheiro para fazermos a viagem até o templo. Ele cumpriu a promessa que me fez. A viagem de avião naquela época era cara demais para a nossa família, por isso viajamos 8.000 quilômetros de carro até Salt Lake City e de volta. Que alegria senti ao entrar no templo de Salt Lake, e ser batizada vicariamente pelo meu pai. Serei eternamente grata pela disposição que meu pai e minha mãe tiveram de fazer com que o templo fosse uma parte importante da minha vida. Eles compreenderam sabiamente que ao trabalhar nas metas das moças, minha fé seria fortalecida. A fé e o sacrifício de meus pais influenciaram significativamente minha vida e das gerações que me seguiram. Quando era jovem, a irmã Anderson esforçou-se por fazer as coisas pequenas e simples que a ajudariam a se tornar uma mulher exemplar, o exemplo dos fiéis. E foi isso que ela se tornou. Todas vocês têm a mesma oportunidade. As coisas pequenas e simples que vocês decidem fazer hoje serão magnificadas em grandes e gloriosas bênçãos no futuro. Viver cada dia como o exemplo dos fiéis as ajudará a serem felizes e mais confiantes. Fortalecerá seu testemunho, vai ajudá-las a guardar seus convênios batismais e vai prepará-las para receber as bênçãos do templo, para que ao final retornem a seu Pai Celestial. Esforcemo-nos para ser o exemplo dos fiéis. Vamos viver o Evangelho de Jesus Cristo e fazer tudo o que nos for pedido. E façamos essas coisas com fé, sem hesitar, com um coração puro e virtuoso. É minha sincera e humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.